No vídeo de hoje vamos dar continuidade àquilo que falamos na vida anterior sobre juros simples e vamos falar de outro tipo de capitalização que são os juros compostos. Qual é a diferença? Naquilo que nós vimos na vida anterior foi que no caso dos juros simples, vocês fazem, ou seja, fazem uma aplicação e nesse caso o que vai acontecer é que o juro é calculado, ou seja, vocês fazem um investimento, vamos falar desta maneira, ou seja, têm um capital inicial e o juro é calculado logo desde o início, ou seja, vamos imaginar eu deposito dinheiro no banco, o banco oferece juros sobre esse montante e o que vai acontecer é que, no caso de serem juros simples, eu já sei exatamente o que é que vou receber todos os anos durante o tempo em que eu tiver esse dinheiro a render. No caso dos compostos, não é assim. Ou seja, no caso dos compostos, vocês investem um determinado valor, é calculada uma taxa de juros ao fim de um ano que vai acrescentar ao valor que vocês investiram. E, portanto, no ano seguinte, a mesma taxa de juro vai ser aplicada sobre o montante, mas do ano anterior, mas que será o juro, o valor que eu investi mais o juro. E assim sucessivamente, ou seja, vocês anualmente vão calcular um novo valor para o juro usando a mesma taxa. No entanto, o valor é diferente porque o valor que vocês vão partir já não é o valor inicial, tá bem? É o valor inicial mais o valor que vocês vão acrescentando anualmente. Ok, então, vamos aplicar aqui, ou seja, em termos de fórmula, ela encontra-se aqui descrita. Eu coloquei aqui uma fórmula já bastante generalizada, porque, especialmente nos juros compostos, nós muitas vezes aplicamos a taxa de juros não anualmente, mas, por exemplo, mensalmente, trimestralmente, de forma semestral, diária, por aí fora. Então, o que é que acontece? A fórmula vai sendo adaptada, porque o que vai acontecer é que a taxa de juro que vocês vão ter acesso é uma taxa de juro anual. E essa taxa de juros anual depois vai ter que ser, por exemplo, se eu fizer uma capitalização semestral, eu vou ter que dividir por dois, ou seja, vou ter que dividir o valor da taxa por cada semestre, não é? Porque nós não vamos aplicar a taxa de juros que era anual, nós não vamos aplicar para 6 meses, não é? Senão ficávamos a ganhar. Portanto, nesse caso, ou seja, ela tem que ser dividida, por exemplo, neste caso, por dois, e depois nós temos que determinar quantas vezes é que essa forma, portanto, vamos imaginar, se eu tiver a aplicar o dinheiro durante 5 anos, se cada ano eu vou aplicar a taxa duas vezes, então significa que, ou neste caso, a taxa dividida por dois vai ser aplicada, ou a capitalização vai ser feita duas vezes ao ano, então no final nós vamos ter que este cálculo foi feito 10 vezes, ok? Então, neste caso, temos aqui um exercício que diz o seguinte: no esquema abaixo encontram-se fórmulas que permitem calcular o capital acumulado em diferentes períodos de capitalização, seja CI o capital inicial, N é o número de capitalizações e R é a taxa de juro composto anual aplicada. Estabelece as devidas correspondências entre as colunas e o esquema. Então significa que, nesse caso, é literalmente a aplicação daquela fórmula. Eu vou colocar aqui vermelho, exatamente. Então vamos lá ver. Mensal significa que a taxa de juros foi, isto é para um ano, está bem? Então significa que ela foi aplicada 12 vezes, então a taxa de juros tem que ser dividida em 12 partes. Semestral significa que foi dividido o ano em duas partes. Trimestral significa que o ano foi dividido em quatro partes e se for diário, foi dividido em 365. Ok, depois aqui diz que a Márcia depositou uma certa quantia numa conta a prazo que vai render uma taxa de juro composto de 3%. Ok, então temos aqui uma taxa. Deixa-me só reduzir aqui um bocadinho. A taxa de juro anual, ou seja, o nosso R vai ser 0,03 e ao fim de 6 anos, portanto aqui temos o número de anos, o capital acumulado foi de 18.752 euros. Portanto, já nos dá o capital acumulado ao fim de 6 anos, ok? Vezes, e agora aqui eventualmente vamos ter o nosso número de capitalizações. Determina o capital inicial depositado pela Márcia com arredondamento às unidades. Supondo que, então vamos lá pensar, capitalizações foram anuais. Então significa que esta fórmula foi aplicada 6 vezes e ao ser aplicada 6 vezes, no final deu 18.752. Então nós vamos ter o capital inicial, mais a taxa de juro. Aqui a taxa de juro, eu vou pôr assim, mas ela é uma vez por ano.
Ok? Aqui seria 6 vezes aplicada e vai ser igual a 18.752. Então significa que o capital inicial seria 18.752 a dividir por 1,03 elevado a 6. Vamos então fazer aqui o cálculo e vai ser aproximadamente 15.704,5 arredondamento às unidades. Ok, 5. Ok, e então tinha que ter investido este montante para no final receber aquele valor. Agora, se forem capitalizações semestrais, então em cada ano a fórmula vai ser aplicada duas vezes. Então, neste caso, eu teria o capital inicial, mais a taxa de juro, que vai ter que ser dividida em duas partes, porque vou ter que aplicá-la duas vezes, e depois aqui no fim vamos ter que aplicar a fórmula quantas vezes? 12. E isto tem que dar 18.752. Então, o capital inicial seria os 18.752 a dividir por. Então, vai ficar ali dentro 1 mais 0,03 a dividir por 2, que vai dar 1,015 elevado a 12. Fazendo aqui a conta, 18.752 a dividir por 1,015. Deixa-me só ter isto aqui da frente. 1,015 elevado a 12. Ou seja, vai dar aproximadamente 15.683,94. Vou só puxar aqui um bocadinho para cima, por isso vou ter que apagar isto. Agora, se as capitalizações forem trimestrais, então significa que em cada ano é aplicada quatro vezes, não é? Se nós dividimos em trimestres, ou seja, 3 mais 3 mais 3 mais 3, portanto significa que nós estamos a dividir o ano em quatro partes. E nós, como temos 6 anos, então ao todo a fórmula estaria a ser aplicada 24 vezes. Então vamos fazer a capital inicial, mais a taxa de juro, a dividir em, neste caso, trimestres, então vamos dividir em quatro partes, para depois ser aplicada 24 vezes. Portanto, ao fazermos aqui este exercício, ajuda também a ver se vocês compreenderam efetivamente a conta, o cálculo, porque nós estamos a fazer o processo ao contrário, ou seja, nós estamos a tentar descobrir de qual foi o valor que partirmos, que nós conseguimos partir, de forma a chegar a este o capital que já está no enunciado. Ou seja, isto vai ficar 1,0075 elevado a 24 e vamos fazer aqui a conta final. 5 elevado. Ok, vai dar 15.673,51. E por último, capitalizações mensais. Então significa que em cada ano a fórmula é aplicada 12 vezes. Capital inicial vezes 1, a taxa de juro também vai ser dividida em 12 partes, para depois, 12 vezes por 6 anos, ao todo vai ser aplicada 72 vezes. Então significa que o capital inicial será 18.752 a dividir por. Oh, a fazer a conta toda já diretamente. Vou só para o primeiro aqui, este valor é 1,0025 elevado a 72. Agora sim, vou colocar isto na calculadora: 18.752 que divide por 1,0025 elevado a 72, que vai dar 15.666. Isto era para arredondar as unidades, eu depois pus-me a arredondar às centésimas, mas aqui fica 67 e aqui devia ser só 15.673 e como era 1,5, ok? Por isso nós vamos reduzir ali para 4, para ficar de acordo com o que é pedido no enunciado. Ok.
Desta questão é isso, portanto, essencialmente é perceber qual é a diferença, ok, em termos dos regimes de capitalização e saber aplicar a fórmula, especialmente esta questão de saber dividir a taxa de juro pelo número de vezes em que a capitalização é feita e também saber adaptar a fórmula para essa capitalização. Espero que este vídeo vos tenha sido útil e vemo-nos no próximo vídeo.